Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e vamos dar uma olhadinha no que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Aula 76, revisão e avaliação. Então, temos alguns conteúdos selecionados para que a gente possa falar um pouquinho sobre o que a gente vai precisar para o nosso componente. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, o que a gente vai ver hoje? Vamos falar um pouquinho sobre algumas figuras de linguagens. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre figuras de palavras. Então, acompanhem comigo aí a nossa primeira cartela. O que são as figuras de palavras? Figuras de palavras que se encaixam ali nas figuras de linguagem, são também conhecidas como as figuras semânticas. E semântica tem a ver com sentido. Então, se falamos em semântica, nós falamos de sentido. Ou tropos. São recursos utilizados na linguagem para criar efeitos de sentido por meio da alteração ou desvio do significado convencional das palavras. Então, olha só, um desvio ou alteração no significado convencional das palavras. As palavras possuem significados, nós compreendemos sendo falantes da língua portuguesa. E eu posso, a partir das minhas figuras de palavra, alterar esse significado ou fazer uma espécie de desvio dos sentidos que elas geralmente possuem ou das suas expressões. Essas figuras ocorrem no nível lexical, ou seja, no nível da palavra, ou seja, no nível das palavras ou dos termos utilizados. Diferentes tipos de figuras de palavras incluem a metáfora, a metonímia, a catacrese, a sinestesia, a antonomásia e a perífrase. Aqui a gente tem um mapa mental que fala sobre as figuras de linguagem. São várias, entre elas personificação, metonímia, eufemismo, hipérbole, comparação, metáfora. Nem todas são figuras de palavras, mas estão encaixadas aí em figuras de linguagem, que são utilizar essas palavras, utilizar as expressões para que eu cause algum efeito de sentido. Ali em metáfora, por exemplo, a gente tem a comparação sem conectivos, esta matéria é um chocolate, e nós temos a comparação, que é utilizar aí algum termo com essa comparação mais explícita, e a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas, começando aqui pela metáfora. Então, a metáfora é uma figura de linguagem que consiste na comparação implícita. Atentos para esse termo aqui, implícita, porque é uma comparação que não vai ter nenhum termo entre as palavras que estão sendo comparadas. Então, são dois termos diferentes, atribuindo características de um ao outro, com o objetivo de criar uma imagem mais viva e expressiva. Por isso, a metáfora aparece bastante na literatura. Então, nela, uma palavra ou expressão é usada no lugar de outra, sem que haja uma relação direta entre elas. Ao fazer uma metáfora, o autor busca transmitir uma ideia de forma mais sugestiva e poética, por isso bastante no texto literário, estimulando a imaginação do leitor e conferindo maior impacto ao texto. E para ilustrar, nós temos aqui o poema Coração de Pedra, da Cecília Meirelles. Oh, quanto me pesa este coração, que é de pedra. E aí a gente já tem essa metáfora desde o título, né? Coração de pedra. É um coração como se fosse pedra. Afinal de contas, corações não são feitos de pedra. E ela vai dizer o quanto me pesa este coração de pedra, este coração que era de asas, de música e tempo de lágrimas. E no sentido aqui do poema, está justamente falando sobre se tornar uma pessoa mais fria e uma pessoa que não se importa mais com as coisas como se importava antes. E a metáfora toda vai sendo constituída no poema. Mas agora é de sílex. Sílex é um tipo de pedra bem resistente. É sílex e quebra qualquer dura ponta de seta. Ou seja, ele não é mais atingido por nada, não é mais atingido por um cupido, ele está imune ao amor e à importância. Oh, como não me alegra ter este coração de pedra. Então, por mais que esse eu lírico diga que tem o coração de pedra, não é que o faz feliz. Ele é assim porque fizeram dele assim, como será explícito na próxima estrofe. Dizei porque assim me fizestes, alguém me fez assim. Vós todos a quem amaria, mas não amarei. Pois sois estes que assim me deixaste, amarga, sem asas, sem música e lágrimas.
alguém a magoou, ela se sentiu magoada durante a vida por várias pessoas, talvez, e ela acabou endurecendo, se tornando essa pedra que ela anuncia, assombrada, triste e severa e com meu coração de pedra. Ó, quanto me pesa ver meu próprio amor que se quebra, o amor que era mais forte e voava mais que qualquer seta. E há sempre essa comparação do coração atual, que é como se fosse pedra, só que eu não uso um como, não uso tal como, tal qual. Eu só digo, é um coração de pedra. E há essa comparação implícita, que não precisa ser explícita, para que eu consiga entender o significado. E vai dizer que ele era mais forte, ele era de asas. Outra comparação, falar que era um amor mais livre, um amor mais solto, mais feliz, que voava, estava sempre nas alturas, mas que com o tempo acabou sendo apaziguado e se tornando de pedra. Assim como na literatura também pode ser usado numa propaganda, por exemplo, publicidade também se utiliza bastante de metáfora para chamar a atenção. Aqui a gente tem uma campanha de Dia dos Namorados, né? E você é o tomate da minha salada. É literalmente um tomate? A pessoa é um tomate? Não, a pessoa é uma pessoa. Mas aqui eu tenho essa comparação implícita, que é como se eu dissesse que você é como um tomate da minha salada. Só que eu não uso como, não uso tal como, então a metáfora ela se torna implícita. E aí na propaganda, você é o tomate da minha salada, o amor está em qualquer lugar. Um feliz Dia dos Namorados hoje e sempre. Percebam que na publicidade a gente sempre tem essa conexão entre o texto verbal e o texto não verbal, com a imagem, com os tomates apaixonados. Olha que bonitinho, que fofinho os nossos tomates apaixonados, fazendo essa referência ao Dia dos Namorados. Além da metáfora, a gente também tem a comparação. Se a metáfora é uma comparação implícita na comparação, que também é conhecida como a símile, é um recurso utilizado na linguagem para estabelecer uma relação de semelhança explícita. Então é essa comparação entre esses dois elementos diferentes que geralmente vai usar esse conectivo. Pode ser como, tal qual. Então, se lá na Cecília Meirelles eu tenho a metáfora com esse meu coração que é de pedra, aqui eu teria este coração que é como pedra. E aí eu tenho uma comparação, porque já se torna explícita a relação estabelecida entre essas palavras. Alguns termos aqui nesse texto, de Ana Pareduardo, Ana Martins Marques, eu tenho como se fosse casa, como se casa fosse a casa, como se a casa fosse fóssil. Olha aqui o como sempre aparecendo. Um caramujo como uma caixa de fósforo que levasse nas costas o incêndio da casa. Então aqui, nesses casos, eu tenho a minha comparação, porque eu utilizo esse elemento como, que também poderia ser o tal qual. E para marcar essa diferença entre comparação e metáfora, eu tenho aqui duas sentenças. Em uma eu tenho o conectivo, na outra eu não tenho. Nossa vida tem sido um mar de rosas. E essa vida não vai ser literalmente um mar que é feito de rosas. É para dizer que tem sido uma vida muito boa, muito apaixonada. Então, como eu tenho uma comparação implícita, eu vou chamar de metáfora. Porque eu não tenho como, eu não tenho tal qual, não tenho tal como. Agora, se eu digo nossa vida tem sido como um mar de rosas, eu já tenho comparação. Porque essa comparação está explícita, ela utiliza esse elemento bem aqui. Então, muita atenção aí para quando a gente for fazer essa diferença entre metáfora. Metáfora eu não tenho como, não tenho tal qual, não tenho tal como. Já na comparação, eu utilizo esse como para fazer a relação entre essas expressões, entre esses termos. Falamos aí de comparação e metáfora, agora vou falar sobre metonímia, que também é uma figura de palavra, que é uma figura de linguagem que consiste na substituição de um termo por outro. Como é que ele funciona? Vamos já ver. Havendo uma relação de proximidade entre eles, seja de causa e efeito, parte e todo, conteúdo e recipiente, entre outros. E ao utilizar a metonímia, o autor emprega, olha lá, uma palavra ou expressão no lugar de outra para transmitir um significado relacionado, mas não idêntico, e talvez o que a gente mais conheça é substituir, por exemplo, o nome de um produto pela sua marca.
E a gente faz isso com muita frequência para se referir a marcas de refrigerante, achocolatados, objetos. A gente às vezes não se dá conta, mas elas estão por toda parte. Essa é a que a gente mais conhece, mas alguns tipos de metonímia que nós podemos observar é, por exemplo, substituir o autor pela obra. Se eu digo, os alunos estão lendo Machado de Assis é o nome do autor, não é o nome do livro. Só que aqui eu estou substituindo o autor, colocando o autor no lugar de uma obra que eu esteja lendo. Poderia ser, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Os alunos estão lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Seria uma obra do Machado de Assis. Só que aqui eu estou fazendo uma metonímia em que eu substituo essa obra pelo nome do autor. Estou lendo Machado de Assis para não definir exatamente qual obra eu estou lendo. Também posso substituir a causa pelo efeito na metonímia. Consegui meu celular novo com muito suor, mas ninguém vai te dar um celular se você der suor para a pessoa. Isso não faz sentido. É uma metonímia. É que eu estou dizendo que suor, substituindo trabalho pela palavra suor. A gente sabe que está falando sobre trabalho. E essa substituição aí também é uma metonímia. E aqui a marca pelo produto. Meus irmãos adoram tomar Nescau. Nescau, a marca que eu estou aqui substituindo no lugar de achocolatado, que provavelmente é o que os irmãos gostam. A gente faz isso com várias marcas. É talvez o que a gente mais conheça, esse processo. Também posso substituir a parte pelo todo. Meu pai possui inúmeras cabeças de gado. E aqui, cabeças de gado, óbvio que ele não tem só a cabeça, né? Ele tem o boi todo. E a ideia aqui é fazer essa substituição só de uma parte. Se eu digo que quero pedir a mão de alguém em casamento, você não está casando apenas com a mão da pessoa, você está casando com a mão, com a pessoa inteira. E esse é o tipo de substituição que também caracteriza uma metonímia. Então a gente está dando uma olhada aqui nas nossas figuras de palavras. A próxima é a catacrese, que é uma figura de linguagem que ocorre quando uma palavra é utilizada em um sentido impróprio. Muitas vezes devido à ausência de um termo específico para descrever determinado objeto ou conceito. Então existe algum elemento, algum objeto, alguma parte do corpo, a gente não sabe exatamente ou não tem exatamente uma palavra para aquilo e a gente pega emprestada uma outra palavra que se assemelha. Por exemplo, quando eu digo pé da mesa, a mesa não tem pé. Ela tem lá aquela parte que eu não sei exatamente qual é o nome, eu chamo de pé, por associação com os pés das pessoas. Ou o braço da cadeira, aquilo não é um braço, aquilo lá é uma parte que a cadeira tem, que eu não sei o nome, ou que eu não tenho um nome, e eu vou fazer essa substituição. É bastante interessante a gente pensar no conceito aí de catacrese, com todos esses elementos. Partes do corpo das pessoas também possuem esse tipo de classificação. Por exemplo, essa parte bem aqui, você pode não saber o nome, mas talvez você chame de maçã do rosto. É uma maçã? Não, mas eu pego emprestado. Também nós temos a panturrilha, né? Aquela parte de baixo aqui da perna, pela parte de trás, que as pessoas não conhecem geralmente como panturrilha, chamam de batata da perna. Isso também caracteriza uma catacrese, tá bom? Bora dar uma olhadinha então aí na nossa próxima cartela sobre a nossa próxima figura de palavra, que é a sinestesia. No caso da sinestesia, é uma figura de linguagem que consiste na combinação de sensações. A gente tem aqui os nossos sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, tato. E na sinestesia eu misturo um pouco essas sensações. Nessa figura de linguagem são atribuídas características de um sentido a outro. Então você pode, por exemplo, cheirar uma cor. Mas espera aí, a cor é algo que eu observo com a minha visão. E o cheiro é algo que eu observo com o meu olfato. A questão é que quando eu faço essa mistura, eu tenho uma sinestesia. E aí cria essa associação incomum entre essas experiências que são vividas. Aqui nós temos um exemplo de uma música chamada Era Uma Vez, que diz: era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate. Pera, um lugar tem sabor, já estou misturando aí, provavelmente tato com o paladar.
E cheiro de terra molhada, cheiro de terra molhada. Terra molhada eu sinto com o meu tato, só que o cheiro eu sinto com o olfato. Eu já estou fazendo aí essa mistura de sentidos que eu vou chamar de sinestesia. Continuando as nossas figuras de palavras, agora com a antonomásia ou perífrase, existe uma pequena diferença entre as duas, mas a gente vai tomar aí como uma figura de linguagem que consiste na substituição do nome próprio de uma pessoa ou coisa por um título. Quando se trata de pessoa, eu tenho antonomásia. Quando se trata de coisa, como por exemplo uma cidade, eu tenho a perífrase. Mas a gente vai tomar como os dois antonomásia ou perífrase, que é esse apelido ou expressão que eu posso utilizar para substituir. Por exemplo, quando nos referimos a alguém como o rei do pop, para quem já ouviu falar de Michael Jackson, o falecido músico pop, que era chamado de o rei do pop quando fazia muito sucesso. Poeta da saudade, no brasileiro Vinícius de Moraes, o nosso músico e poeta, era chamado de o poeta da saudade porque muitos poemas dele trabalhavam com essa temática. Aqui um exemplo de como pode acontecer. A gente tem uma foto aí do nosso Castro Alves, que era conhecido como poeta dos escravos por conta da temática. Machado de Assis, chamado de o bruxo do Cosme Velho, ele morava lá no Cosme Velho, chamava ele de o bruxo pela forma como ele escrevia. Lá Belém, para quem não sabe, também é conhecida como a cidade das mangueiras, em função das várias mangueiras que estão pela cidade. E Manaus, conhecida aqui como a Paris dos Trópicos, a capital amazonense, é conhecida assim por conta da arquitetura que se desenvolveu no período em que a cidade tinha muito dinheiro em função da economia da borracha e foram construídos vários prédios com arquitetura como se fosse da cidade francesa. Agora que nós falamos sobre figuras de palavras, a gente vai falar um pouquinho também de figuras de som, que também são figuras de linguagem, só que lidam com outros elementos. Essas figuras, também conhecidas como figuras sonoras ou de harmonia, são recursos linguísticos que se concentram na sonoridade. Se lá na figura de palavra nós tínhamos o sentido da palavra, a semântica, aqui na figura de som, eu vou lidar com o som que as palavras possuem. Então, lida com as características auditivas e na organização dentro de uma frase, verso ou estrofe. Se tratando de poema, principalmente, que tem uma relação muito próxima com a música, a figura de som ela pode aparecer bastante como uma forma de criar efeitos. Então, vou criar efeitos sonoros, ritmo, musicalidade, harmonia no texto e vou tornar mais agradável de se ouvir, mais musical, fica com um sentido mais complexo, dependendo de como eu utilizo isso aí. A primeira figura de som que nós vamos ver é a assonância. É uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons de vogais. Muito cuidado para não confundir com a nossa próxima figura de som. A assonância vai repetir som de vogal. Então eu tenho a vogal A. Eu posso ter um poema em que a vogal A aparece várias vezes para criar uma relação sonora. E é em palavras diferentes. Então pode usar vogais médias e finais, sílabas tônicas ou átonas ao longo daquele verso ou daquele texto. E essa repetição contribui para criar esse efeito de sonoridade, ritmo e musicalidade no texto. Isso aqui fica bem evidente no poema do Manuel Bandeira, que adorava brincar com as palavras, com sílabas, com vogais, com consoantes. Em A onda, eu tenho a onda anda, aonde anda a onda. A onda ainda onda. Ainda anda, aonde a onda, a onda. Aqui eu tenho o som de vogais nasais, tenho também o A, né? Mas eu tenho ali o on, que são só vogais. Pensem só no som delas, tá? Não pensem que elas são vogais que saem basicamente pelo nosso nariz, por isso ali nasal, com esse som on, in. Aqui eu estou usando in. O tempo todo como se fosse o movimento de uma onda, que contrastando com o D, que já é uma consoante, vai dar um sentido interessante. Aí o poema pode ser lido como a onda, anda, aonde anda a onda. A onda, ainda,
onda, ainda, anda aonde, aonde, a onda. Pensem que isso aí é um som como se fosse a onda se formando e batendo numa pedra, numa fortaleza ou numa praia. Na areia, ela vai criando esse som como se fosse uma onda. Brincando então com as vogais e brincando também com o final dessas consoantes, com as consoantes e vogais, eu tenho esse movimento, esse som bastante característico para tornar ainda o poema mais interessante e com um significado mais completo e complexo. Então a assonância vai ser o som repetido de vogais. Na literação, eu também tenho repetição de sons, só que aqui eles são de consoantes. Assonância vogal, aliteração consoante. Especialmente no início de palavras, em uma sequência de palavras ou em um verso. E essa repetição sonora vai criar esse efeito auditivo marcante, também associado muitas vezes ao poema que está sendo representado. Aqui eu tenho essa estrofe do poema lá dos Violões que Choram, do Cruz e Souza, e eu tenho vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. E aqui a gente pode notar a repetição excessiva do V e do som de Z, o som do S, justamente para caracterizar algo bem musical, como se fosse, por exemplo, o dedilhar nas cordas de um violão, porque o poema faz referência a violão. É claro que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande poética para que a gente consiga identificar, e também ajuda quando o poema ele já vem marcando no título isso, ou marcando na temática que ele vem trazendo, como se fosse um lamento, como se fosse um choro, no caso desse aqui, e no caso lá da A Onda, desde o título, já vai nos guiando para uma leitura interessante a respeito do movimento das ondas e do bater dela nas pedras. A nossa próxima figura de som, a figura de linguagem de som, é a onomatopeia. E a onomatopeia é uma figura de linguagem na qual uma palavra é utilizada para imitar ou representar um som natural, um som que a gente ouve, que nós tentamos reproduzir por meio de palavras. Em outras palavras, é quando uma palavra soa como aquilo que ela representa. Então, principalmente em quadrinhos, você vê bastante em quadrinhos, como você vê lá splash no quadrinho, você sabe que provavelmente é o som de alguém caindo na água. Boing, como se fosse alguém caindo. Kabum, o som de uma explosão. Puff, como se fosse alguma confusão. Smack, como se fosse um som de um beijo. Ar, que é como se fosse um som assim de nojo. Crack, de alguma coisa se quebrando. Vrum, de alguma coisa acelerando. A gente não tem palavras para representar sons. A gente tem aí essas representações que nós vamos chamar de onomatopeia para tentar fazer essa representação, e os quadrinhos se utilizam muito bem disso. E para a gente terminar, falar um pouquinho sobre paronomásia, que é uma figura de linguagem que consiste na aproximação de palavras de sons parecidos, mas de significados diferentes, criando um efeito sonoro e semântico. Então tem a ver com som e tem a ver com sentido também. Eu vou utilizar palavras que sejam parecidas para que eu atribua algum significado àquilo. Como aqui no nosso exemplo do quem pisa na casa da pizza não pisa mais em outro lugar. Possível que eu uso pisa, que parece muito com pizza. São sons semelhantes que eu estou usando aqui no caso para uma propaganda e assim tentar chamar a atenção do meu público, chamar a atenção das pessoas para que elas compareçam à minha pizzaria. Quem pisa na casa da pizza não pisa mais em outro lugar. Então as figuras de som, figuras de linguagem, as figuras de palavras, todas elas de forma geral possuem objetivos que podem ser objetivos estéticos, em poemas, para causar uma sensação no meu leitor. Também pode ser usado em propaganda, em que eu tento chamar a atenção daquele público para o meu produto. Perfeito? Espero que tenham gostado da aula. Como não há mais nada a ser explicado, vou ficando por aqui, vou agradecendo a todos vocês. Que fiquem bem, que tenham bons estudos e
Até a próxima.